O cheiro de peru assado e velas de canela enchia a sala de jantar dos meus pais enquanto eu me sentava no meu lugar de sempre, na ponta mais distante da mesa, ouvindo minha família discutir minha vida como se eu não estivesse ali. A ceia de véspera de Natal na casa dos Reynolds nunca tinha sido exatamente uma celebração, era mais uma apresentação. Quem tinha as maiores conquistas para exibir, quem tinha ganhado mais dinheiro, quem tinha subido mais alto em qualquer escada que tivesse escolhido. Emma, querida, passe o molho, disse minha mãe, com aquele tom de preocupação gentil que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Aos 58 anos, Patricia Reynolds ainda parecia a presidente do country club que vinha sendo na última década. Seu cabelo loiro sempre impecável, seu suéter de cachemir cor creme provavelmente custando mais do que a hipoteca mensal de muita gente. Passei o molho para meu irmão mais velho, James, que estava sentado entre nós com sua esposa, Sophie. James era sócio sênior em um escritório de advocacia prestigiado no centro da cidade, dirigia um Tesla e nunca perdia a oportunidade de mencionar ambos. Sophie lecionava em uma academia particular de elite e tinha opiniões sobre tudo, especialmente sobre minhas escolhas de vida. Então, Emma, disse Sophie, cortando o peru com precisão cirúrgica, você ainda está naquele apartamento minúsculo perto do pier? Aquele com o teto cheio de infiltrações? O teto foi consertado há 6 meses, respondi calmamente. Mas sim, o mesmo apartamento. Meu pai, Richard Reynolds, largou o garfo com mais força do que precisava. Aos 63 anos, ele tinha construído uma carreira de sucesso como banqueiro de investimentos e possuía ideias muito específicas sobre o que era ter sucesso. É exatamente sobre isso que eu quero falar, Emma. Sua mãe e eu estamos preocupados com sua situação de moradia. Lá vamos nós, murmurou minha irmã mais nova, Melissa, embora estivesse sorrindo. Aos 29 anos, ela tinha acabado de virar sócia júnior em uma consultoria e se mudado para um condomínio luxuoso no distrito financeiro. Ela adorava esses jantares porque normalmente terminavam com outra pessoa sendo o alvo da preocupação do papai. O que tem a minha situação de moradia? Perguntei, tomando um gole de água. Papai se recostou na cadeira, assumindo sua postura de sala de diretoria. Você tem 31 anos, Emma. Fez faculdade em uma boa universidade. É claramente inteligente, mas ainda está alugando um apartamento de 1 quarto num prédio caindo aos pedaços, trabalhando em um emprego que mal paga acima do salário mínimo. Eu não trabalho por salário mínimo, pai. Certo, um pouco acima, continuou ele, abanando a mão com desdém. O ponto é, você não está construindo patrimônio. Não está investindo no seu futuro. Você só existe. Minha mãe entrou na conversa, com a expressão preocupada totalmente ativada. Só queremos que você seja realista sobre suas opções, querida. A área da praia é linda, todos concordamos, mas não é prática para alguém na sua situação. O aluguel sozinho deve estar consumindo a maior parte da sua renda. Metade dela, na verdade, respondi baixinho. James assentiu com ar sábio, como se eu tivesse acabado de confirmar seus piores temores. Exatamente. Isso é financeiramente irresponsável. Você devia usar esse dinheiro para dar entrada em um imóvel de verdade, algo em uma área onde os preços são razoáveis, acrescentou Sophie. Vimos um condomínio lindo em Riverside. 2 quartos, boas comodidades, e as taxas do condomínio são bem acessíveis. É o tipo de lugar que faz sentido para sua faixa salarial. Riverside fica a 1 hora da costa, apontei. Melissa deu de ombros. Você nem faz nada relacionado ao oceano. Só gosta de morar perto dele, o que é um luxo que você não pode bancar. Papai ergueu a taça de vinho, girando o cabernet como alguém prestes a entregar uma grande lição. Emma, esse estilo de vida à beira-mar não é para pessoas como você. É para quem construiu uma riqueza sólida, quem pode pagar o preço premium. Médicos, advogados, executivos, empreendedores de sucesso, gente que ganhou o direito de viver no paraíso. As palavras pairaram no ar como fumaça. Pessoas como você, como se eu fosse fundamentalmente diferente do resto deles, fundamentalmente menor. Seu pai está certo, disse minha mãe, estendendo a mão para tocar a minha. Não há vergonha nenhuma em ser prática. Mudar para o interior seria a escolha mais sensata. Você poderia economizar dinheiro, talvez finalmente começar a namorar. Sério, se estabelecer. Não dá para construir uma vida na praia quando você mal está conseguindo se manter.
Eu não estou mal me mantendo, murmurei. Bom, você certamente não está dirigindo um carro decente, disse Sophie. Quero dizer, você trabalha naquela ONGzinha de conservação marinha. É muito nobre, muito admirável, mas não é uma carreira de verdade. Quando você vai aceitar isso e migrar para algo mais sólido? James entrou na conversa antes que eu pudesse responder. O problema é que a Emma sempre foi sonhadora. Desde crianças ela vivia com a cabeça nas nuvens. Lembra quando queria ser bióloga marinha? Ou quando achava que seria cineasta de documentários? Ela nunca foi conectada com a realidade. Eu sou bióloga marinha, disse baixinho. Eu tenho um doutorado. Um doutorado que você não está usando, retrucou meu pai. Você poderia estar trabalhando em pesquisa, ganhando 6 dígitos em uma universidade ou laboratório privado. Em vez disso, está fazendo o quê? Organizando mutirões de limpeza de praia, coordenando programas educativos para crianças de escola. Isso é trabalho voluntário, Emma. É o que aposentados fazem por diversão, não o que uma mulher de 31 anos com doutorado faz como carreira. Meu celular vibrou no bolso. Olhei discretamente para a tela debaixo da mesa. A mensagem era de David Thornton, meu corretor de imóveis. Bem, um dos meus corretores de imóveis, o principal. Avaliação do portfólio concluída, senhorita Reynolds. Propriedades à beira-mar, valor de mercado atual, 47 milhões de dólares. Aquisição de Lagona pronta para fechar. 3 ofertas concorrentes pelo seu complexo em Marina del Rey. Recomendo aceitar a proposta de 8,2 milhões de dólares. Ligue quando puder para discutirmos a estratégia. Li 2 vezes, mantendo meu rosto completamente neutro, e coloquei o telefone virado para baixo no colo. Você está ouvindo? Melissa perguntou, exasperada. Desculpa, o quê? Estamos tentando te ajudar, disse minha mãe. Na verdade, já discutimos isso em família e achamos que a melhor solução seria você se mudar para a casa do seu pai e eu por um tempo, só até se estabilizar financeiramente. Levantei o olhar na hora. Mudar de volta temporariamente, papai esclareceu. 6 meses, talvez 1 ano. Você poderia economizar o dinheiro do aluguel, juntar uma reserva e depois fazer uma compra sensata numa área mais razoável. Podemos até ajudar com a entrada, se você nos mostrar que está levando a sério essa mudança de postura, de vida. Minha postura de vida, repeti. Exatamente, disse ele, firme. Esse estilo de vida boêmio na praia precisa acabar. Você não tem mais 22 anos. Já passou da hora de crescer e tomar decisões adultas. James encheu sua taça de vinho. O papai está te oferecendo um salva-vidas. A maioria das pessoas agradeceria. Pense com racionalidade. Você está gastando o quê? 1.800 dólares por mês de aluguel. Acrescentou Sophie. Isso dá mais de 21 mil por ano jogados fora. Morando com seus pais por 1 ano, você economizaria tudo isso mais contas de luz, água, comida. Isso daria para uma entrada decente num apartamento simples em Riverside, completou Melissa. Ou até mais longe. Vi uns lugares ótimos em Moreno Valley, super acessíveis. Mamãe concordava com entusiasmo. E você estaria mais perto da família. Poderíamos te ajudar a conhecer homens bons. O irmão da colega da Sofia acabou de se divorciar, muito bem-sucedido, trabalha com vendas de dispositivos médicos. Não estou interessada em vendas de dispositivos médicos, respondi. Você está perdendo o foco, disse papai, a paciência claramente se esgotando. A questão é que você está desperdiçando sua vida e seu potencial. Você tem um doutorado em Stanford. Pelo amor de Deus, você sabe quantos dos meus colegas matariam para ter um filho com essa conquista? E você está usando isso para ensinar crianças de jardim de infância sobre estrelas do mar? Eu faço mais do que isso. Não muito mais, pelo que vejo, ele retrucou. Seus extratos bancários. Você tem visto meus extratos bancários? Sua mãe tem acesso à conta que criamos para você na faculdade, disse ele, como se fosse óbvio. Nós ainda estamos listados como usuários autorizados. E o que vemos é preocupante, Emma. Muito preocupante. Seu saldo raramente passa de 5 mil dólares. Você está vivendo de salário em salário.
Aquela conta que eu tinha aberto aos 18 anos e mantido como conta corrente para despesas básicas, a que mostrava depósitos regulares do meu salário na ONG e saídas regulares para aluguel, mercado, contas representava aproximadamente 2% da minha vida financeira real. Minhas finanças estão bem, pai. Não, claramente não estão, ele rebateu. E é por isso que estamos tendo esta conversa, Emma. Vou ser direto porque alguém precisa ser. Você não é mais uma criança. Não pode continuar fingindo que vai andar certo sendo uma hippie de praia com um emprego de ONG. Os números não fecham. O estilo de vida não funciona. E, francamente, é embaraçoso. Embaraçoso, repeti. Sim, ele insistiu, sem recuar. Quando meus colegas perguntam sobre meus filhos, eu falo dos casos do James, dos projetos de consultoria da Melissa, e o que devo dizer sobre você? Que você organiza mutirões de limpeza de praia? Que tem 31 anos e mora num apartamento caindo aos pedaços? Isso pega mal para esta família. Mamãe fez um som suave de protesto, mas não chegou a discordar. Então, aqui está o que vai acontecer, continuou meu pai. Depois do Natal, você vai entregar o aviso naquele apartamento. Vai voltar para cá até 1º de fevereiro. Vai começar a procurar seriamente posições que utilizem a sua formação. Tenho contatos em várias instituições de pesquisa que me devem favores. E você vai colocar sua vida financeira em ordem. Isso não é uma sugestão, Emma. É uma intervenção. A mesa ficou silenciosa. Todos me observavam, esperando minha reação. James exibia uma expressão de retidão satisfeita. Sophie parecia solidária naquele jeito performativo de quem está secretamente adorando a humilhação alheia. Melissa mexia no celular, já entediada agora que a intervenção tinha sido entregue. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem de David. Além disso, sua propriedade em Santa Mônica recebeu uma oferta espontânea. 12,3 milhões de dólares. À vista. Fechamento em 30 dias. O comprador é sério. Isso é 40% acima da nossa expectativa de listagem. Recomendo fazermos contraproposta de 13 milhões de dólares. O que acha? Deixei o telefone de lado novamente e encarei meu pai. E se eu não quiser voltar para casa? Então estará por sua conta, ele disse, seco. Nada mais de ajuda financeira da família. Nada de cheques de aniversário, nada de auxílio em emergências. Você quer provar que consegue se virar com esse seu estilo de vida na praia? Ótimo. Mas não venha chorando para nós quando a realidade bater. Richard. Disse minha mãe baixinho, mas sem realmente discordar. Estou falando sério, Patrícia, ele insistiu. Já alimentamos isso por tempo demais. Emma precisa crescer. E, se não fizer isso com nossa ajuda, fará do jeito mais difícil. James ergueu a taça. Aos duros ensinamentos. Sophie brindou a dele com um tilintar animado. Às vezes é a única coisa que funciona. Olhei ao redor da mesa para minha família, seus rostos satisfeitos, a certeza de que estavam certos e eu errada. A convicção completa de que entendiam minha vida melhor do que eu. Certo, disse, baixinho. Papai piscou. Certo o quê? Certo, eu vou pensar sobre isso. Não há o que pensar, ele disse. É isso que vai acontecer, Emma. Você tem 31 anos. Não podemos forçá-la a voltar para casa, mas agradecemos a preocupação. Vou levar em consideração. O rosto dele endureceu. Levar em consideração, Emma, isto não é uma negociação. Na verdade, respondi com calma. Você expôs sua posição. Eu a reconheci, mas minha situação de moradia é, em última análise, uma decisão minha. Com que dinheiro? Ele exigiu. Você mal pode bancar esse cubículo onde mora agora. Como vai se virar quando a gente cortar completamente o apoio? Tomei um gole d'água, ganhando um tempo. Aquele era o momento. O momento que vim evitando há 6 anos, ou eu continuaria representando o papel que me atribuíram ou finalmente lhes diria a verdade. Meu celular vibrou pela 3ª vez. De novo, David. Desculpe incomodar na véspera de Natal,
mas o projeto de desenvolvimento Carlsbad está pronto para sua aprovação final. Investimento total de 23 milhões de dólares, retorno anual projetado de 18%. Sua equipe jurídica aprovou. Só precisamos do seu sinal verde. Peguei o telefone, pela primeira vez, não escondi a tela. Li a mensagem devagar e então olhei para meu pai. Papai, posso te perguntar uma coisa? O quê? Respondeu, irritado. O que você acha que eu realmente faço no dia a dia? Quero dizer, como você imagina que é a minha vida? Ele franziu a testa. Você trabalha naquela ONG, a Pacific Marine Conservation Society, ou seja lá o nome. Coordena os programas educativos, organiza voluntários. Ganha por volta de 45 mil dólares por ano, baseado nos salários típicos para essa função em ONGs. E é isso. Essa é toda a sua vida. Bem, ele continuou, você ainda faz horas de voluntariado pelo que eu sei, o que é parte do problema. Você trabalha de graça quando deveria estar construindo uma carreira de verdade. Assenti devagar. E se eu te dissesse que você está certo em alguns pontos, mas completamente errado nas partes importantes? James inclinou-se para a frente. Do que você está falando? Eu trabalho na Pacific Marine Conservation, disse. Eu faço trabalho voluntário lá 20 horas por semana. Já faz 6 anos. Eu amo aquilo. Os programas educativos, as limpezas de praia, as iniciativas de pesquisa. É um trabalho genuinamente significativo. 20 horas por semana? Minha mãe repetiu. Mas isso é só meio período. O que você faz no resto da semana? Eu administro minhas propriedades. O silêncio que se seguiu foi profundo. Propriedades? Sophie disse, finalmente. Que propriedades? Desbloqueei o telefone e abri minha conta de e-mail principal, aquela que eles não sabiam que existia, a que gerenciava todo o meu negócio real. Entreguei o telefone ao meu pai. Role a tela, pedi. Com calma. Ele encarou a tela, a expressão passando de confusão para incredulidade. E-mail após e-mail de administradoras de imóveis, corretores, empresas de investimento, equipes jurídicas, mensagens sobre contratos de aluguel, avaliações de propriedades, oportunidades de aquisição, análises de mercado. O que é isso? Ele perguntou, a voz estranha. Essa é a minha caixa de entrada real, respondi. A que eu uso para Reynolds Property Holdings LLC. É a minha empresa. Eu a fundei 7 anos atrás com a herança do vovô Thomas. Lembra dos 200 mil que ele me deixou e que todo mundo dizia que eu ia desperdiçar? A mão da mamãe foi à boca. O dinheiro que você disse que estava investindo. Eu investi, confirmei. Num imóvel à beira-mar em Oceanside. Uma casa caindo aos pedaços, que todos diziam não valer nada porque ficava em área de inundação e precisava de reparos demais. Comprei por 190 mil, gastei os 10 mil restantes em reparos essenciais e vendi 18 meses depois por 420 mil. James agora lia por cima do ombro do papai, o rosto pálido. Esses e-mails estão falando de milhões de dólares. Porque é com isso que eu trabalho agora, respondi simplesmente. Peguei esse lucro e comprei mais 2 propriedades. Depois 4. Depois comecei a adquirir empreendimentos maiores. Hoje, tenho 37 propriedades à beira-mar ou próximas da praia na costa do sul da Califórnia. Residenciais, comerciais, uso misto. A maioria são imóveis para aluguel com renda mensal estável. Alguns são projetos de valorização que estou reformando. Outros são apostas de apreciação em mercados emergentes. Melissa arrancou o celular das mãos do papai, rolando a tela freneticamente. Este e-mail é da semana passada. É sobre uma propriedade em Laguna Beach. O preço pedido é 12 milhões de dólares. 12,4 corrigi. E eu não vou pagar o preço cheio. Minha equipe negociou para 11,7. Fechamos em janeiro. Sua equipe? Sophie sussurrou. Tem um gerente de propriedades, 3 corretores especializados em mercados costeiros diferentes, 2 empreiteiros que cuidam das minhas reformas, um advogado que lida com zoneamento e licenças, e um contador que administra a estrutura corporativa, além de vários consultores, dependendo do projeto. Papai me olhava como se eu fosse uma estranha.
Quanto você vale, Emma? Peguei meu telefone de volta e abri a mensagem do David. Entreguei para meu pai e observei seu rosto enquanto ele lia. Senhorita Reynolds, avaliação de portfólio concluída. Propriedades à beira-mar, 47 milhões de dólares. Valor de mercado atual. Aquisição de laguna pronta para fechar. 3 ofertas concorrentes pelo seu complexo em Marina del Rey. Recomendamos aceitar a proposta de 8,2 milhões. Ligue quando puder para discutirmos a estratégia. A taça de vinho dele inclinou. Por um momento, achei que fosse cair. Ele a pousou cuidadosamente na mesa, a mão tremendo levemente. 47 milhões, ele leu em voz alta. Mamãe fez um som que parecia um suspiro, uma risada ou algo no meio. Valor de mercado atual, esclareci. Minha participação real é menor depois que você subtrai as hipotecas, mas eu utilizo dívidas de forma estratégica. O valor total do portfólio, incluindo as propriedades sob contrato, chega mais perto de 60 milhões. Meu patrimônio líquido, após todas as obrigações, é de aproximadamente 42 milhões. O silêncio foi absoluto. Até a música de Natal, tocando baixinho ao fundo, parecia ter parado. James recuperou a voz primeiro. Você é uma multimilionária. Sim. E você mora em um apartamento de 1 quarto. Um apartamento de 1 quarto que eu possuo, respondi. Comprei o prédio inteiro há 3 anos. 8 unidades ao todo. Moro em uma e alugo as outras. Os danos de água. Sophie começou. Foram de um projeto de reforma que eu estava gerenciando. Atualizei todas as unidades com novo encanamento e novos acabamentos. Aumentei o valor do imóvel em 30%. Melissa agora rolava o próprio celular, claramente procurando algo. Meu Deus! Reynolds Property Holdings. Existem matérias na imprensa. Investidora misteriosa revitaliza a orla de Oceanside. Jovem empreendedora constrói silenciosamente um império imobiliário costeiro. Emma, você saiu no Business Journal. 2 vezes confirmo. Mas eu não dou entrevistas. Prefiro manter as coisas privadas. Privadas. A voz do papai falhou. Você ficou aqui durante anos deixando a gente pensar que você estava fracassando. Eu fiquei aqui durante anos enquanto vocês assumiam que eu estava fracassando, corrigi. Há uma diferença. Nunca menti sobre nada. Eu só não corrigi as suposições de vocês. Mas por quê? Mamãe perguntou, dor genuína no tom. Por que deixaria a gente se preocupar com você? Vocês não estavam preocupados, mãe. Vocês estavam decepcionados. E, sinceramente, era mais fácil assim. Quando comecei a ter sucesso, pensei em contar. Mas aí percebi uma coisa: no momento em que eu contasse a vocês sobre meu negócio, ele deixaria de ser meu. Papai ia querer reestruturar tudo. James teria opiniões sobre meu risco jurídico. Melissa ia querer ser minha sócia em algum projeto. Todos teriam conselhos, críticas, sugestões. Olhei ao redor da mesa. Esta família mede sucesso de maneiras muito específicas: os cargos certos, os bairros certos, os círculos sociais certos. Eu não me encaixava nessas medidas. Então vocês me descartaram, e isso me deu liberdade. Liberdade para construir algo sem a pressão das expectativas familiares ou a necessidade de aprovação. Sofia ainda encarava o celular. Você está comprando uma propriedade de 12 milhões em Laguna Beach? Um hotel boutique de 8 unidades, na verdade, corrigi. Venda por estresse financeiro. Os donos se endividaram demais. Estou pegando por cerca de 60% do valor real. Depois da reforma, ele vai valer uns 19 milhões e gerar aproximadamente 700 mil por ano de renda líquida. 700 mil, por semana? James repetiu, atordoado. Dá ou tira, respondi. O mercado de Laguna está forte e ficando ainda mais forte. É um bom investimento. Papai se recostou na cadeira, e eu vi as emoções correndo pelo rosto dele como ondas batendo na praia. Choque, confusão, algo que talvez fosse orgulho e, por baixo de tudo, vergonha.
O apartamento do qual queríamos que você saísse, papai disse lentamente, aquele que chamamos de Muquifo, vale aproximadamente 4,2 milhões de dólares. Sim. O prédio inteiro, quero dizer. A minha unidade sozinha vale cerca de 500 mil, mas não vou vender. A renda das outras 7 unidades cobre a hipoteca e ainda gera cerca de 12 mil por mês em lucro. Mamãe chorava agora, embora eu não soubesse se eram lágrimas de alívio ou arrependimento. Emma, eu não entendo. Se você tinha todo esse sucesso, por que não nos contou? Nós somos sua família. Porque todas as interações com esta família, nos últimos 6 anos, reforçaram que meu valor depende dos padrões de vocês, não dos meus. Respirei fundo. Hoje foi só o exemplo mais recente. Uma intervenção familiar baseada em suposições que ninguém se deu ao trabalho de verificar. Mostrei outro e-mail no meu celular. Este é da Associação de Alumni de Stanford. Eles queriam que eu participasse de um painel sobre empreendedorismo e carreiras alternativas para doutores. Eu recusei, porque sabia que, se vocês descobrissem, iriam aparecer e transformar tudo em algo sobre vocês. A voz de Melissa saiu pequena. Isso não é justo. Não é? Quantas vezes vocês fizeram piadas sobre o meu empreguinho no non-profit? Quantos jantares incluíram sugestões de que eu estava desperdiçando meu potencial? Quantas vezes o papai ofereceu ajuda para eu encontrar uma carreira de verdade? Papai abriu a boca, depois a fechou. O trabalho no non-profit não é desperdício, continuei. Sempre foi o objetivo. Ganhar o suficiente para ser financeiramente independente e usar essa independência para fazer algo que importa. As crianças a que ensino sobre ecossistemas marinhos, as praias que limpamos, as pesquisas de conservação que financiamos, é por isso que eu trabalho. O setor imobiliário é só o motor que torna tudo possível. James pousou a taça de vinho com cuidado. Quando você disse que estava pensando na minha oferta para trabalhar na minha firma no ano passado, eu estava sendo educada. Nunca tive intenção de advogar. Fiz meu JD especificamente para entender melhor o direito imobiliário. Era uma ferramenta para o meu negócio real, não uma carreira. Sophie parecia prestes a vomitar. E quando eu sugeri que você se inscrevesse para dar aulas na minha escola? Eu agradeço por ter pensado em mim. Mas eu ganho em um mês, só com minhas propriedades, mais do que sua escola paga em um ano. Sem ofensa. Nenhuma. Ela murmurou. Papai passou as mãos pelo rosto. Eu disse aos meus sócios que você estava com dificuldades. Pedi que criassem um cargo para você. Ia anunciar amanhã, no dia de Natal, como um presente. Uma vaga de analista júnior com caminho claro para associada. Salário inicial? Perguntei, já sabendo. 75 mil, mais benefícios. É muito generoso, pai. Fiz uma pausa. É aproximadamente o que eu ganho em renda de aluguel a cada 9 dias. Ele estremeceu. Mamãe ainda chorava. Você me deixou sentir pena de você. Você me deixou me preocupar com o seu futuro, com você encontrar um marido, com você acabar sozinha. Eu não estou sozinha, mãe. Tenho amigos, relacionamentos, uma comunidade. Você simplesmente nunca perguntou sobre nada disso, porque estava ocupada demais sentindo pena de mim. Então, tudo isso? Melissa gesticulou ao redor da mesa. Foi o quê? Um teste? Algum tipo de jogo para ver se aceitaríamos você sem sucesso? Não respondi com firmeza. Isso foi eu protegendo algo precioso de pessoas que já tinham provado que não conseguiam ver valor em nada que não se encaixasse na definição estreita de sucesso que vocês têm. Eu amo meu trabalho tanto o lado do non-profit quanto o lado imobiliário. Eu amo a vida que construí. E eu não ia permitir que o julgamento desta família contaminasse isso. O silêncio se estendeu. Do lado de fora, eu podia ouvir grupos cantando músicas de Natal de porta em porta pelo bairro. O peru estava esfriando na mesa. Ninguém comia. Finalmente, papai falou. O condomínio em Riverside que queríamos que você comprasse, aquele que dissemos que fazia sentido para o seu salário. Teria sido um péssimo investimento. Aquele empreendimento foi construído em solo instável, com histórico de problemas nas fundações. Eu pesquisei quando vocês mencionaram no mês passado.
Engenheiros estruturais que consultei disseram que ele vai precisar de grandes reparos dentro de 5 anos. Você teria sorte se saísse no 0 a 0. Ele absorveu a informação e então perguntou baixinho: em que mais estávamos errados? Praticamente tudo referente à minha vida nos últimos 7 anos, respondi, sem dureza. Mas não é totalmente culpa de vocês. Eu deixei que estivessem errados. Escolhi privacidade em vez de validação. E agora? James perguntou. Por que contar tudo agora? Porque o papai acabou de me ameaçar com cortar qualquer apoio financeiro a menos que eu abandonasse toda a minha vida e me mudasse de volta para cá. E eu percebi que, se eu não corrigisse as coisas, vocês passariam o resto do Natal acreditando que estavam me salvando de mim mesma. Levantei-me, alisando meu suéter achado de brechó por $5, algo que provavelmente todos tinham percebido e julgado. Para o que vale, eu não estou com raiva. Entendo por que fizeram as suposições que fizeram. Sou a caçula. A que escolheu um caminho não convencional. A que não seguiu o roteiro da família. Faz sentido ter se preocupado. Emma. Mamãe começou, estendendo a mão para tocar a minha. Mas preciso que vocês entendam uma coisa, continuei. Eu não construí um império de $42 milhões para provar que vocês estavam errados. Eu construí porque amo o que faço. Sou boa nisso. E isso me permite financiar o trabalho de conservação que realmente importa para mim. A aprovação ou desaprovação de vocês nunca foi o ponto. Papai levantou os olhos para mim e, pela primeira vez em anos, vi verdadeira incerteza neles. O que acontece agora? Agora eu vou para minha muquifo em meu prédio deteriorado na praia. Amanhã tenho uma conferência com minha equipe sobre aquisição em Lagona. No dia 27, vou organizar uma limpeza de praia para 100 crianças da região. Na véspera de Ano Novo, vou fechar a compra de um imóvel de uso misto em San Clemente. Peguei meu celular, conferi a mensagem mais recente do David e, ao que parece, preciso decidir se aceito uma oferta de $8,2 milhões pelo meu complexo em Marina del Rey ou se faço uma contraproposta maior. Então sim, tenho uma semana cheia pela frente. Melissa finalmente encontrou a própria voz. A gente pode conversar? De verdade? Não assim, mas depois, quando todo mundo tiver tido tempo para processar. Pensei nela por um momento. Talvez. Se a conversa for realmente sobre conhecer quem eu sou, e não sobre tentarem se meter nos meus negócios ou dar conselhos não solicitados sobre o que eu deveria fazer diferente. Justo, ela disse baixinho. Emma, papai chamou, com uma voz diferente agora. Menor. Eu te devo um pedido de desculpas. Você me deve vários, respondi. Mas podemos começar por um. Me desculpe por presumir, por não perguntar, por fazer você sentir que precisava esconder seu próprio sucesso da sua família. Mamãe assentiu entre lágrimas. Desculpa, querida. De verdade. Olhei para todos eles, minha família brilhante, bem-sucedida e completamente alheia, e senti algo mudar. Não exatamente perdão, mas talvez o começo dele. Certo, eu disse. Desculpas anotadas. Mas aqui está o que precisa mudar. Vocês precisam confiar que eu sei o que estou fazendo com a minha vida. Precisam fazer perguntas em vez de assumir coisas. E precisam entender que sucesso parece diferente para pessoas diferentes. A minha versão só acontece de vir com uma vista para a praia. James conseguiu forçar um sorriso. Uma vista de $47 milhões. 60 milhões quando as aquisições atuais forem concluídas, corrigi. Mas quem está contando? Caminhei até a porta, então virei de volta. Ah, e pai, aquela conta a qual a mãe tem acesso, a que você anda monitorando. Vou fechá-la amanhã e abrir outra em um banco diferente. Sem ofensa, mas minha privacidade financeira é importante para mim. Sem ofensa, ele disse baixinho. Isso é, completamente razoável. Peguei meu casaco no armário do corredor. Mamãe me acompanhou até a porta. Você vem pro brunch amanhã? Ela perguntou. Por favor. Prometo, nada de intervenções, nada de sermões. Só família. Pensei um pouco. Que horas? 10. Eu chego às 11.
Tenho uma ligação às 9 que não dá para mover. Ela me abraçou, e eu permiti. Eu tenho orgulho de você, Emma. Deveria ter dito isso anos atrás. Respondi. Deveria mesmo. Saí para a noite fresca de dezembro, meu celular já vibrando com novas mensagens. David, perguntando sobre a oferta de Marina Del Rey. Meu gerente de propriedades relatando um problema de manutenção em um dos meus imóveis em Carlsbad. Meu contador com dúvidas sobre a estratégia fiscal de fim de ano. A vida que eu havia construído, o império que eu criei, o trabalho que eu amava, tudo isso estava ali, esperando por mim. E pela primeira vez em anos, minha família finalmente sabia que ele existia. Se eles fariam parte disso daqui para frente, se conseguiríamos diminuir a distância entre quem eles pensavam que eu era e quem eu realmente sou, ainda teria que ser visto. Mas pelo menos agora estávamos começando a partir da verdade. Entrei no meu carro, um Honda de 7 anos que todo mundo vivia dizendo para eu trocar, e sorri. Ele funcionava perfeitamente, custava quase nada para manter e não chamava atenção nos bairros de praia onde eu fazia negócios. Às vezes, o melhor disfarce é simplesmente deixar as pessoas verem aquilo que elas esperam ver. Liguei o motor e segui em direção à costa, em direção à casa, a vida que era autenticamente minha.